O Flea tem uma qualidade, mano. Cara, meu Deus, chega até a ser assustador. Que eu vou dar um exemplo, que aí quem já trabalhou, empreendeu, já sabe o que é isso. O Flea, cara, ele é capaz de entrar numa reunião de IPO, por exemplo, com 20 advogados, a reunião durar 4 horas com 20 advogados e ele sair feliz da reunião. Isso, eu acho que, assim, é uma pessoa que tem um problema no cérebro, porque, cara, muito bizarro. Ele tem uma capacidade de lidar com burocracia, que é um negócio que 99% da humanidade odeia, com facilidade, cara. Olá, seja bem-vindo ao WePod. Eu sou o Daniel Silva, o host de quase todas as conversas. Aqui no WePod nós temos uma conversa semanal, aberta ao público, onde nós convidamos grandes amigos, empreendedores, executivos, investidores, agentes do setor de inovação, de startup e de empreendedorismo no Brasil. Uma conversa aberta, franca, onde nós exploramos os grandes temas atuais, gestão, visão de mercado, como investir, como montar uma startup de sucesso, tudo isso aberto ao público. São 15 minutos, onde o nosso convidado conta um pouco da sua história e depois 45 minutos de pergunta de todo mundo que está participando. É aberto ao público, atualmente acontece todas as terças-feiras, às 8 horas da manhã, horário de Brasília, mas você, que não pôde acompanhar, pode seguir aqui no nosso canal. Vamos estar sempre trazendo essas conversas. O WePod é uma iniciativa da We Heart Impact. Nós somos um hub de inovação e empreendedorismo, atuando no Brasil e no mundo. Se você quiser saber mais, weheartimpact.com. Seja bem-vindo. Vamos para a conversa. Vamos começar então? Show de bola. Partiu. Galera, sejam bem-vindos. Horário excepcional, para um amigo excepcional. Hoje a gente vai ter um papo incrível. Vamos conhecer uma pessoa maravilhosa que teve um papel fundamental numa história que inspira gerações de empreendedores no Brasil, que é a Melius. Acho que foi a primeira startup, né? Conceito de startup a fazer a IPO. Então a gente vai conhecer um pouco dessa história, vamos conhecer esse ser humano, né? Que eu acho que vai ser a parte mais maravilhosa dessa conversa. E hoje é o nosso episódio número 20. Henrique, vou deixar você falar, cara. Perdeu também, ó, o estagiário, não está preparado. 23. Episódio 23. Hoje nós recebemos Lucas Marques, ex-CEO da Melius, 8 anos na Melius, antes e depois da IPO. Hoje, pai de uma menina linda de 8 meses, né, desfrutando a vida, crescendo junto com ela, e um cara que alguns anos atrás me falou: Daniel, eu quero explorar, cara. Tô fazendo aula de dança africana. Eu falei: que isso, cara, você tá indo muito longe. Então, cara, esse é um pouco da história que a gente vai conhecer aqui. Lucas, seja muito bem-vindo. Cara, eu tô muito empolgado. Eu tenho certeza que todo mundo que está aqui, depois também nos nossos canais, vai se inspirar com a sua história, vai ter muito insight legal vindo daqui. Então, seja bem-vindo. Episódio 23, Lucas Marques. Conta um pouco da gente, Obrigado, cara. meu querido. Quem é o Lucas? Onde está o Lucas? Abre aí com chave de ouro, cara. Seja bem-vindo. Obrigado. Só curiosidade, fica gravando isso? Só... Claro, Legal. pô. Oh, mas é engraçado, né, que teve uma coisa que eu fiz nos últimos 2 anos e meio, é saber menos como responder essa pergunta, quem é o Lucas. Eu não tenho noção nenhuma. Inclusive, eu acho que se alguém souber, achar que sabe quem é si próprio, é preciso estudar um pouco mais, assim. Então, inclusive, acho que no último ano, especificamente, assim, acho que eu comecei a entender um pouco mais aquela frase: só sei que nada sei, assim. Porque parece um clichê, né? Mas você tem que estudar muito, muito, muito para você descobrir que realmente você não sabe nada, né? Então, e é muito louco, assim, eu tô muito nessa fase, sabe? De não ter certeza de nada, de não saber nada e de conhecer muito pouco sobre mim também, assim. Então, eu sei que é um jeito meio esquisito de começar um podcast. Talvez a gente está vivendo uma era tão diferente disso, né?
tanto curso sendo vendido, gente com tanta certeza, né? Ainda mais nesses extremos. Mas eu tô sendo sincero assim mesmo, assim, eu tenho vivido um momento de muita humildade, assim, sobre as coisas que eu achava que era verdade, que hoje eu falo, não sei mais se são, e todo o resto, né? Inclusive sobre empreendedorismo também. Mas falando um pouco, já que eu não sei quem eu sou, eu posso falar um pouco da minha história, assim, né? Que até onde eu me lembre, eu vim de uma família que começou, meus primeiros meses de vida foram na roça, numa cidade chamada Coqueiral, no interior do sul de Minas Gerais. E eu falo que é uma roça mesmo, não é fazenda de gado em Goiás gigante, não. Era uma rocinha que nem energia elétrica tinha, o chuveiro era esquentado com serpentina de fogão a lenha. Minha mãe fazia queijo caseiro, meu pai criava galinha caipira e tal. E esses foram os meus primeiros anos de vida, foram nesse lugar. E só que meu pai e minha mãe tiveram uma visão de que, pô, eles precisavam dar uma educação de qualidade para mim e para minha irmã. Então eles se mudam para Varginha, e meu pai e minha mãe criam uma lojinha que chama Coisas da Roça, onde eles vendiam produtos da roça. E com essa lojinha, empreendendo, né, como uma loja pequena, como a história de muitos brasileiros aí, eles conseguem colocar eu e minha irmã em bons colégios na cidade. E aí eu sou fruto disso, assim, acho que de uma educação de muita qualidade, assim, não só do ponto de vista de matéria, né, mas muitos professores inteligentes que foram mentores, etc., que acho que foram dando mais gás à minha curiosidade, assim. Acho que hoje eu me vejo como alguém que sempre foi muito curioso, assim. Eu continuo muito curioso, muito. E a minha filhinha que está com 8 meses, acho que isso ela puxou de mim, assim, porque eu estou vendo que ela está muito, muito curiosa também. E aí, depois que eu fiquei lá em Varginha, eu fui fazer economia na UFMG. E é um curso que eu escolhi para trabalhar com o mercado financeiro, que é uma coisa que eu já gostava desde os meus 15 anos, assim. Conheci através daquela revista Exame, então comecei a ler a revista Exame, aprendi sobre o mercado financeiro, comecei a gostar, escolhi economia por isso. Só que, e essa é uma parte da minha história que é exatamente igual ao do meu sócio, Israel. No primeiro dia de aula, a coordenadora do curso vira e fala: olha, se você escolheu esse curso para trabalhar com o mercado financeiro, você escolheu o curso errado. Aí eu falei: porra, fudeu, né, mano? Custei para estudar, para passar nessa desgrama, e agora ela fala que não é para isso, assim. E aí a gente. É, eu tentei o processo seletivo da empresa Júnior, tinha 25 vagas. Aliás, com 24 vagas. 26 candidataram. Só eu e um cara não passamos. O maior fracasso de todos. E aí eu falei: mano, fudeu, agora eu vou ficar com a tarde livre. E aí eu fundei um grupo de estudo chamado Grupo Soros, que era para estudar sobre o mercado financeiro por conta própria, já que a gente realmente não tinha nenhuma aula sobre isso. E aí o Israel, que é meu sócio, entrou um ano depois como calouro, que virou meu sócio no Melis, e também ouviu o mesmo discurso, também escolhido o curso de economia para trabalhar com o mercado financeiro, e acabou entrando no Grupo Soros. Foi aí que a gente se conheceu, ficou amigo. A diferença é que ele começou a empreender logo na faculdade mesmo, como gestor de investimento. E eu não, eu fui primeiro ser trainee da Ambev, fiquei lá 3 anos, e aí pedi demissão para empreender. Tentei um negócio de um bar misturado com um lugar de evento, só que eu desisti por causa de burocracia de prefeitura. Tive uma startup que foi acelerada pelo CID, que era de criar tecnologia para melhorar a política, que obviamente deu errado, e a gente está sofrendo as consequências disso, estou brincando, mas deu muito errado. E aí, nessa época, o Ofli e o Israel me chamaram. Já meio que ajudava eles no Meli, já tinham criado o Meli nessa época. Eu sempre ajudei, sempre gostei assim, de ajudar eles. E eles pediram para Lucas, trabalha no Meli alguns dias por semana e tal. Eu falei: pô, mano, como, velho? Tô com a minha própria startup. E aí a gente negociou, eu trabalhava lá 2 dias por semana, me dava uma graninha que me ajudava.
que eu estava sem salário, né? E acabou que eu me apaixonei assim, pela cultura, pelo time do Melios, pelos sócios. E aí o Israel Fli, depois de um tempo, me chamaram para ser sócio, e aí eu falo que foi a decisão mais fácil, assim, uma das decisões mais fáceis da minha vida. Então, e aí eu fiquei no Melios até fazer o IPO, depois de 2 anos depois do IPO eu saí da operação. Então essa é um pouco da minha história desse profissional e da parte da história que realmente importa ainda muito mais. Quando eu estava na Ambev, no meu último ano, eu conheci a Izzy, que é minha atual esposa, e que é uma pessoa que mudou minha vida, assim, que sem ela, nada disso que eu falei para vocês teria acontecido. Acho que ela é meu maior pilar, assim, minha maior parceira e, e que me ajudou, assim, porque foi uma trajetória. Pensa bem, assim, eu devia ter, quando eu comecei a empreender, eu devia ter uns 23 anos, assim. Caralho, muito novo, assim, totalmente despreparado em todos os sentidos, emocionalmente, fisicamente falando, intelectualmente falando, não tinha preparo nenhum, assim, e acho que eu só dei conta por causa dela, assim, porque nos momentos mais difíceis eu sabia que pelo menos essa parte emocional da minha vida estava razoavelmente resolvida, assim. E tá comigo até hoje, agora a gente tem uma filhinha maravilhosa também, que é a Kiara. Então um pouco da história é isso aí, um resumo. Ah, quis falar da ONG, né? Para Por favor, finalizar. né? Pois é porque eu não sei quanto tempo passou aqui também. Não se Ah, falta 3 preocupe, cara. minutos. Não se preocupe. Acho que a outra parte da história, assim, que eu venho de uma família, né, que apesar de ser simples, sempre fez muito voluntariado, assim, muito. Meu pai já foi palhaço no Sol do Câncer, minha mãe já foi coordenadora da Pastoral da Criança, etc. Então cresci vendo isso e sempre gostava, entendi a importância. E aí, uma vez, eu ajudando meu pai em um desses projetos sociais, um dos projetos era entregar cesta de Natal em casa de famílias de baixa renda lá em Varginha, coincidiu de eu entregar para uma mesma família 2 anos consecutivos. E eu falei, pô, legal, a gente tá fazendo o Natal da pessoa melhor, mas eu não tô mudando a vida dela, assim, eu não tô dando a oportunidade dela não precisar mais dessa cesta. E aí eu decidi fundar uma ONG, que é o Programadores do Amanhã, que é uma ONG que ensina programação em inglês para jovens de baixa renda, negros e indígenas, com o intuito que eles possam conseguir é, alcançar a independência financeira e, como o próprio nome diz, programarem o próprio futuro, né? Eu acho que assim, hoje, infelizmente, para a maioria do mundo, o lugar que você nasceu, a família que você nasceu, te limita muito das coisas que você podem ser, né? E eu sou a prova de que isso é muito ruim, assim. Pô, foi graças ali minha mãe e meu pai ter um sonho e conseguir dar uma educação de qualidade que eu pude escolher o que eu queria fazer na vida, né? Então, programadores vem muito nisso, assim, tipo, dar uma ferramenta que é a programação, que é o inglês, e que permite depois esses alunos fazerem o que eles quiserem na vida deles, né? E aí a ONG já está completando 6 anos, a gente está com 150 alunos agora. É onde eu coloquei mais energia nos últimos 2 anos e meio, desde que eu saí da operação do Melios, apesar de eu ter feito várias outras coisas também, não profissionais. Mas é isso, acho que o resumo profissional, que eu imagino que seja o maior interesse de quem está assistindo aqui, é isso. Animal. Obrigado. Obrigado pela transparência, obrigado por uma história tão honesta. Esse teu sócio na ONG, um grande amigo que nós temos, acho que foi quem nos conectou alguns anos atrás. Eu mandei um link do episódio e aí ele responde: Boa, com certeza. Vocês dois juntos vai ser uma conversa que vai longe, hein? Aí eu falei, pô, com Bom, certeza, só chegar. Kleber, um abraço para grande você Clever. e parabéns pelo que vocês estão construindo juntos no Programadores da Manhã. Cara, antes de eu entrar no profissional, conta pra gente dessa tatuagem no punho direito. O que ela representa? Qual das duas? É que tem duas aqui, né? Direito, direito, direito. Direito. O direito, memento mori, né? É, pelo que eu li, quando os generais de Roma, né, depois de ganharem guerras suntuosas, né, e quando eles voltavam para Roma, tinha aquele corredor maravilhoso, pelo menos dizem que é assim, né, aquele corredor maravilhoso,
com todo mundo celebrando a vitória, colocava uma pessoa junto com esse general, falando no ouvido dele, né? Memento mori. Que assim, cara, ó, você tá tendo toda essa comemoração aí que você venceu a guerra, mas lembre que você é mortal. Assim, você não é Deus. Assim, você teve um episódio de felicidade, mas você é mortal. Você pode morrer, você... Então, acho que isso é um lembrete, assim... e é muito louco você ter perguntado isso, Daniel, porque essa tatuagem eu ressignifiquei ela. Porque quando eu fiz ela, era muito mais no sentido de carpe diem, sabe? De tipo, cara, eu sou mortal, deixa eu aproveitar a vida, porque, pô, a vida que a gente tem é só essa, pelo menos até onde a gente sabe. Aliás, com certeza a gente sabe. Deixa eu viver a vida, assim. E hoje, como eu falei, principalmente nesse último ano, tem sido um ano de muita... Eu tô tentando, tô me vendo, né, caminhando para tentar ser cada vez mais humilde, de olhar e falar, cara, eu sou só um mortal. Não sou nada demais. Tipo, eu sou só um grãozinho de areia mesmo, assim, sabe? Só uma coisa muito, muito pequenininha. Então, acho que virou mais esse lembrete hoje, tipo, mano, só isso, sabe? Então, legal você ter perguntado sobre isso. Irmão, boa. Vamos lá então, cara. Vamos trazer essa história profissional. Vamos bater ali. Eu vou começar. Bom, você já deixou muito claro o quanto a curiosidade e o quanto a educação que seus pais te proporcionaram foi determinante ali para os primeiros passos. Vamos falar do ambiente UFMG. A gente tem aqui, ó, Thiago Miarelli ali da UFMG, co-founder hoje com o Diego e a tropa, fazendo algo muito legal. Como é que foi esse ambiente, cara? Já era um ambiente que falava de empreendedorismo? Que ano era isso? Você falou do CID também, que foi outro marco, né, na nossa história, no nosso mercado aí empreendedor. Muita gente legal passou lá por dentro do CID. Como é que foi aquele ambiente? Teve a frustração Horrível. inicial do mercado financeiro, mas e na sequência? Cara, pra mim foi, tipo assim, a época que eu tava lá era horrível para empreendedorismo, horrível, era tipo assim, tenebroso, mano. Era tipo, empreendedor lá era assim, preferir, se eu adorasse o demônio, eu seria mais bem visto na faculdade do que gostar de empreendedorismo, assim. E era uma coisa assim, sério, muito triste, assim, muito, cara, ninguém fala, e cara, e era tão doido, porque a coisa mais inovadora que a gente tinha, talvez uma das mais inovadoras que a gente tinha dentro da faculdade de economia, administração e contabilidade, era a empresa júnior, que era muito pouco empreendedora nessa época. Não sei se mudou, mas na época era muito pouco empreendedora, era muito seguiu o padrão consultoria, sabe? McKinsey, Bem Compra, que, mano. E assim, então era realmente terrível, assim, terrível, assim. Mas, e aí a coisa legal é que depois, e aí já depois de formar, infelizmente, como eu falei, na época, cara, era um deserto. Alguns professores da Faculdade de Ciência da Computação, muito incríveis, sendo um deles o Adriano, puxaram o movimento de criar uma aula de empreendedorismo optativa. E o que eles fizeram? A aula é assim, são 2 aulas por semana optativas. Uma aula ele chamou algum empreendedor para falar sobre algum assunto técnico, então tipo marketing, cultura, finanças, etc. E uma aula os próprios professores dão. E cara, o que é muito legal? Eu vou dar aula lá todo semestre. E quando a gente começou essa matéria, eu lembro certinho, dava tipo assim 15 pessoas. E era no horário ruim, cara, era tipo assim 11 horas, perto do almoço, mano, Deus me livre. A galera não ia mesmo assim. E aí, cara, o negócio foi crescendo. E assim, tem aula que tá tipo 150 pessoas, cara. Caralho. Sabe? Auditório lotado, lotado. E aí eu acho que é isso, né? Começou a ter muita referência, assim, de empreendedores que saíram da FMG e criaram. Então, isso também ajuda. Na nossa época, a única referência que tinha era o nível, né, do que fez a App quando foi vendido para o Google.
Mas era um negócio assim distante, sabe, Daniel? Era, eu não lembro deles preocupados sabe, de fomentar isso, assim. E eu não estou fazendo julgamento de valor aqui, não, porque eu não conheço a história, às vezes estava mega ocupado, ou às vezes estava falando, mas como eles eram da ciência da computação, talvez em outra faculdade, mas eu simplesmente não tenho essa recordação de, tipo, ver muita gente falando. Eu mesmo vi uma palestra dele durante a faculdade inteira, que foi muito legal, inclusive, mas é muito pouco, assim, então foi realmente, assim, muito ruim, assim, para isso, sabe? Legal. Então, o ambiente não era propício, você entra com desejo de ir para o mercado financeiro. Aonde que entra essa coisa empreendedora na época do FMG ali? Foi essa Então, frustração de ter tentado, a empresa júnior não rolou? Como é que foi? no meu caso, cara, como que eu vejo, como que aconteceu, no meu caso, eu vi assim, cara, eu vim de uma família, igual eu falei, uma família muito simples. Hum. E eu lembro, assim, eu falo que a única característica que eu não puxei dos meus pais é a ambição, assim. Meus pais são muito tranquilos, cara. E eu já era, desde muito novo, tipo, tinha ambições grandes, assim. E aí eu lembro que eu li na Exame, uma capa que falava do Luiz Edmond, que fala assim, de trainee a CEO em 12 anos, que é da Ambev, né? E eu falei, pô, isso aí é do caralho, mano. Esse negócio aí é top. Esse negócio de trainee da Ambev aí é massa. Então, quando eu entrei na faculdade, eu tava com essa cabeça de mercado financeiro, mas também estava olhando para isso. E o mercado financeiro, cara, eu comecei a ver que eu comecei a ficar muito viciado, porque é muito viciante, assim, quem já trabalhou, mexeu com isso, assim, é muito viciante. E você começa a achar que o mundo é aquilo, e o mundo não é só aquilo. Então eu comecei mais na minha faculdade, falar, cara, não, eu vou treinar o treino da Ambev, assim. E até então, eu gostava de empreendedorismo, mas eu senti que não era para mim, porque eu não tinha grana, não tinha uma família que conseguiria bancar eu tomar um risco, nem sabia que era VC, nem sabia que era startup, então tem que lembrar disso. A gente não sabia, a palavra startup é um negócio assim. Total. E o Startup Chile nem existia ainda, então não tinha nada, tipo, se você quisesse empreender, você tinha que ter dinheiro e ponto final. Então não era uma coisa que passava na minha cabeça. Aí o que aconteceu? Quando eu entrei na Web, pô, comecei a ter uma grana, comecei a economizar, pô, não comprei carro igual a maioria dos trainees fazia, eu fiquei só guardando dinheiro. E três amigos meus começaram a empreender. O Jean, que fundou o Doutor Lava Tudo, que ele é sócio até hoje. O Rafa, que hoje não é mais empreendedor, mas estava com loja de franquia. E o Israel, que estava com o Melis. E eu lembro que eu saí para tomar cerveja com ele, trocar ideia, e é muito doido isso. Porque eu estava me dando super bem na Ambev, então eu tava com um salário bom pra caralho, ganhando bônus, sabe? Tipo, porra, puta visibilidade, Projeção de carreira clara. clara, visibilidade, pô, empresa, né? Pô, trabalhando com cerveja, Brahma, ia nos eventos tudo no VIP. Cara, tipo, eu tava surfando, tipo, eu acho que o sonho de muitos jovens, assim. E aí, eles estavam se fudendo, porque estavam começando a empreender. Então, tipo assim, eu lembro que eu saí com eles, velho, era muita lamúria. Só que, olha que doideira. Eu olhava pro que eles estavam fazendo, mesmo eles se fudendo, e achava mais legal do que eu tava fazendo. Porque eu falei, caralho, mano, eles estão quebrando a cara, estão fazendo uns trem doido e tal. E aí, qual que foi, acho que o, o último empurrão que faltava? No meu terceiro ano de Ambev, eu fiz um projeto que deu muito certo lá. Muito certo. Teve um impacto muito grande para a empresa. E foi uma ideia que saiu da minha cabeça e eu que implementei, então toquei ali, claro que tinha time, mas tipo, eu que liderei mesmo. E eu sentia, Daniel, muito frustrado, do tipo assim, cara, eu criei um negócio gigante, mas eu vou capturar só um pedacinho do valor. É tipo, eu só vou ganhar um bônus maior. Mas o negócio tem um impacto gigantesco. Então eu senti essa frustração desse esforço monumental de um projeto que deu muito certo e que eu, pessoalmente falando,
Então isso me deu um nível de incômodo muito grande. Eu falei, cara, eu vou tentar empreender, porque, tipo, cara, eu vou talvez trabalhar o mesmo tanto, só que se der certo, pô, eu vou capturar muito mais valor do que se eu der certo dentro de uma empresa. Foi essa a minha cabeça, tá? Hoje, eu tenho muito mais humildade de reconhecer que várias dessas ideias estavam erradas, mas foi motivador. E aí foi aí quando eu falei, cara, beleza, eu vou sair. E aí eu já tinha uma grana guardada. Eu lembro que a conta que eu fiz, inclusive eu recomendo disso até hoje para quem vai empreender. Eu tinha grana para viver 3 anos. 3 anos com uma qualidade de vida menor do que eu tinha quando estava na Ambev. Então eu brincava, não vou no Outback mais. Só que melhor de quando eu era estudante. Então também não vou comer steak da Batava mais. Se eu for comer steak, vai ser pelo menos a Sadia. Então era um meio termo, entendeu? Mas é isso, eu tinha grana para 3 anos. E foi muito louco, porque rapidamente eu já estava ganhando bolsa do CID, e depois, igual eu falei, comecei a ganhar uma ajuda lá do Melios. E é isso, assim. Do, do fim da Ambev até a tua entrada no Melios, foi quanto tempo? Foi rápido, cara. Eu saí da Ambev, tipo assim. Eu acho que foi, tipo, sei lá, 6 meses. Não, 6 meses. Foi muito Legal. rápido. Por quê? Porque quando eu tava para sair, quando eu já tinha pedido demissão da Ambev, eu sempre fui muito. Sempre gostei de fazer boas transições com boa qualidade. Então, eu avisei pro meu chefe com antecedência. Então, e nesse aí eu já comecei a usar meu tempo livre para começar a minha primeira ideia. Aí, quando saí da Ambev, eu já tinha passado no CID. E quando eu estava no meio do CID, o Israel e o Flea me chamaram para fazer esse part-time. Então, foi meio que uma coisa, meio que, entendeu? Juntando com a outra. Então, foi muito rápido, assim. Eu jamais Boa, esperava isso, tá? animal. Antes da gente entrar aqui no começo da sua trajetória no Melios, conta um pouco para a galera o que era o Melios naquela época, né? Qual que foi a ideia inicial do Israel e do Ofli? Onde que eles, Ofli, onde que eles já estavam com o negócio? Eles já tinham passado pelo Startup Chile? Já, já. Boa. Cara, eu amo a história dos dois começando, assim, porque se você procurar a foto antiga aí, eles no começo do Melis, eles usavam terno, que não tinha esse negócio de startup cool, bermudinha, cara, não tinha isso, cara. Então era tipo empresário, aí era terno, gravata, tal. Então, se você procurar aí, vocês vão ver essa coisa ridícula que era a foto dos dois, assim. E com muito novo, então você vê que aquela cara, tipo, adolescente com terno e gravata, bizarro. E aí, e aí eles se inspiraram, eles viram que esse modelo tava meio que rolando nos Estados Unidos, falaram, cara, vamos fazer aqui. E eles falaram, cara, vai ser um sucesso imediato, porque eu vou dar dinheiro de graça para as pessoas, e é gratuito. Tipo, mano, a gente vai viralizar, a gente vai pegar uma maior empresa do Brasil em um ano. E deu muito errado, né? Muito errado no começo. E aí o dinheiro acabou. E aí uma vez eu perguntei pra ele, cara, quando vocês pararam de usar terno, cara? Aí ele falou, quando o dinheiro acabou. Que aí eu acho e o dinheiro acabou para mim aqui, para mim é uma analogia para mim quando o ego morreu, né? Acabou o ego, assim. O Turner era uma representação do ego ali, de quem ia ter sucesso rápido, e isso não conheço, pode ser que alguém já conseguiu, mas eu não conheço nenhuma história de sucesso rápido. E aí, quando o dinheiro acabou, eles conseguiram passar no Startup Chile com a mesma ideia. Só que lá no Startup Chile eles aprenderam o que é uma startup, o que é um produto, o que é marketing, conheceram empreendedores que já estavam em níveis acima deles, então a importância de mentoria, né? Cara, a gente desbravou muita, era tudo mato aqui, entendeu? Tipo, igual eu falei, a gente tinha que aprender o que era startup significava. E aí eles foram para o Startup Chile e aí voltou. No Startup Chile, o Israel teve uma ideia muito boa, que foi colocar cupons também dentro do Melios, que a gente só tinha cashback até então. E aí o negócio começou a engrenar. E aí, quando eles me chamaram, o Melios estava com 12 pessoas no apartamento e o Israel morava dentro do apartamento. Então a gente fazia algumas reuniões em cima da cama dele. E às vezes a gente falava, Israel, vem aqui tirar sua cueca, mano, da cama, velho. Vai ter reunião aqui, velho. Mó, sabe? Ah,
Cara, o quarto que eu trabalhava é tipo assim, não tinha cortina, então a gente pegava lençol e colocava, assim, tem foto disso. E, cara, eu acho isso incrível, porque, tipo assim, pô, eu saí, igual eu falei, um salário mó bom na Ambev, um bônus gigante, tinha tudo do bom e do melhor, e, mano, tava trabalhando, o ventilador, cara, só tinha um, aí ficava tendo briga entre as áreas da empresa, tipo, o marketing versus financeiro, pra quem quer ficar com o ventilador no dia e tal. Café, mano, se você quisesse, você comprava o seu e fazia, tá ligado? Então era isso, esse era o que eu cheguei. E, cara, mas aí é a parte legal, assim, muito feliz, cara. Tipo, muito feliz, assim. Eu lembro que, tipo, eu ia muito realizado, assim, para essa falta de estrutura, sabe? Muito, muito, cara, muito, muito empolgadaço. Tipo, não, vou arregaçar. Tipo, então, só pra não parecer que, tipo, nossa, cara, pô, era difícil. Não, essa parte realmente não era a parte difícil, assim. Essa era a parte divertida, assim, de estar fazendo isso. Animal. Cara, já entrando no Melios aqui, é, Ambev é reconhecida como uma escola, né, de altíssimo nível, tanto desde o processo de seleção e também a cultura lá dentro, né, de foco em número, de excelência operacional, um business de margem pequena, apertada, aquela coisa toda. E você, pô, 3 anos lá dentro, deve ter aprendido muito, interagido com muita gente legal, mas aí você cai num negócio digital, né? Você sai de um varejo tradicional, de escalar a operação, de vender mais, de tirar mais pedido, de melhorar a cadeia, o supply chain, e você entra num business, cara, 100% digital. O que você levou, o que você carregou ali da escola Ambev para a sua transição para esse universo digital dentro da Melios, que começa com 12 pessoas botando lençol na parede? Cara, eu tentei levar tudo, né? Igual eu falei, eu era um cabaço, assim, né? Então eu achava que, tipo, porra, se a Ambev deu certo, tudo que deu na Ambev vai dar certo aqui também, né? Então, no começo eu tentei levar tudo que eu sabia, assim, de Ambev, assim. Mas eu também acho que fui reconhecendo que, cara, isso aqui não faz sentido, isso aqui faz sentido e tal. Falando assim, acho que tentando lembrar as coisas que mais fizeram sentido, assim, que realmente, tipo, para mim vale para qualquer aliás, não vou falar isso não, porque meu conhecimento é muito limitado, mas fez muito sentido para o Melis. Meta, então até então no Melis a galera era muito trabalhadora, tinha muito engajada, mas não tinha meta. E eu descobri o poder da meta na Melis, principalmente uma meta bem construída e bem ousada. E eu lembro que quando eu fui colocar a meta lá no Melis, o Saio me apoiou muito, mas assim, mano, vai dar ruim. Porque assim, a gente fazia 20, eu lembro até hoje o número certinho, nunca mais vou esquecer. A gente fazia 20 mil cadastros no Melios por mês nessa época. E era tipo assim, janeiro foi 20 mil, fevereiro 20 mil, ó, tudo mais 20 mil. E eu cheguei e falei, ó, então é o seguinte, a nossa meta de agosto vai ser 40 mil, a de setembro 80 mil, desculpa, a de setembro 40 mil, a de outubro 80 mil e a de novembro 160 mil, que é Black Friday. E aí a gente apresentou para as 12 pessoas da empresa. E aí todo mundo ficou me olhando com cara de ET, tipo assim, mano, não sei quem que esse maluco tá aí, e ele tá maluco. E alguém tem que avisar pra ele que ele tá maluco. Só que o Israel chegou e falou, cara, é isso aí, gente, a gente vai fazer o que esse cara tá falando, porque esse cara veio de um lugar com muito conhecimento e que deu certo, então a gente vai fazer. E aí eu lembro, cara, que em setembro, que foi o primeiro mês que a meta era muito difícil, a gente bateu a meta faltando um dia. Faltando um dia, a gente bateu 40 mil. E aí, a galera da empresa me chamou. Não todo mundo, algumas pessoas da empresa me chamaram, então, Lucas, me colocaram tipo lá no quartinho, né? Chamaram o Sael também e falaram, gente, então, como vocês viram, a gente bateu 40 mil, faltando um dia para terminar o mês. E a gente seguiu que a gente trabalhou que não doido, a gente fez coisas bizarras, mas assim, então 80 mil em outubro não dá, né? Podemos concordar aqui. E é muito louco, porque eles vieram com muita, tipo, uma tranquilidade, uma certeza de que 80 mil em outubro era uma meta impossível, assim. Aí eu falei assim, não,
A meta continua 80 mil, porque agora a gente já sabe como fazer 40 mil. Agora o que a gente tem que descobrir é como faz outros 40. E eles, não sei o que, tal. Não, vamos pra cima, tal. E aí, outubro, a gente faltando 3 dias para bater a meta, a gente bateu 80 mil. E aí foi muito legal, porque aí foi virada de chave. Porque aí o novembro, que era 160 mil, ninguém mais duvidava. Falou, não, vamos para cima, a gente já sabe fazer 80 mil, vamos descobrir os outros 80. E a gente bateu. Então, acho que mais que a meta como instrumento de gestão, a meta como uma coisa que força as pessoas a se desafiarem, né? A romperem algumas crenças limitantes mesmo. Assim. Então, acho que isso foi uma. A outra coisa foi o rigor com o processo seletivo. A Ambev sempre foi muito rigorosa, eu trouxe isso de lá. Então, eu lembro, por exemplo, o Free saiu, odiava estagiário. Odiava. Falava, cara, estagiário só atrapalha, é uma desgrama, não vamos contratar nunca mais estagiário. A última que a gente tinha aqui só sabia faltar, chegava bêbado, confusão. Falei, cara, é porque o processo seletivo. Qual foi o processo seletivo sincero? A gente colocou na faculdade que tinha uma oferta e ela foi a primeira a aparecer. Falei, então, não funciona assim. E aí eu comecei a instaurar um processo seletivo muito rigoroso, e até hoje o processo seletivo do Melis é extremamente rigoroso. Eu falo que, assim, do RH, na minha opinião, é o processo mais importante, é o seletivo. Então, esse também eu trouxe da Ambev. Eu acho que essas foram duas principais coisas que eu... e ter uma cultura forte, estruturada. Não, a gente não copiou a cultura da Ambev, pelo contrário, tem muita coisa bem diferente. Mas o cuidado com a cultura, a importância da cultura, de ter tudo escrito, de você usar a cultura para demitir pessoas, para contratar e falar disso o tempo todo. Acho que essas 3 coisas assim foi o que eu trouxe da Ambev. Animal. Eu tô com receio do tempo, porque dava para ficar muitas horas aqui. E eu já vi que tá pipocando umas perguntas super interessantes da galera. Eu vou trazer o Beto para colocar as perguntas, mas a minha última aqui. Bateu O Dani, se 160 mil. passar um pouco não tem problema não, pelo menos do meu lado. Eu não sei com vocês aí como está a Tudo bem, vou organização. aumentar um pouco. Cara, bateu 160 mil. E aí? O que aconteceu depois disso? Cara, aí eu acho que assim, aí a gente virou uma máquina de se desafiar, assim, em termos de meta, assim. E aí em todas as áreas. E aí foi isso, cara. Fomos colocando uma meta em cima da outra, da outra, da outra. Batemos sempre? Não. Teve várias vezes que a gente não bateu, mas era muito bom, assim. A gente falou, galera, infelizmente esse ano a meta era crescer 150%, só crescemos 120%. Então era tipo assim, mano. Sabe? Mas é isso, cara. É tipo, cara, infelizmente só deu para crescer 120, então assim, mas é isso, cara. Ano que vem tem mais, sabe? Ano que vem a gente se esforça mais. Então, às vezes, a gente tinha uns papos de maluco. Assim. Às vezes, quando o encontro saiu, a gente lembra da história deles. Umas metas muito absurdas que a gente colocava. Mas, cara, assim, se não, se não deu um frio na barriga, tá ruim, sabe? Então, Você já chegou com esse chapéu de operação? Ou a ideia falou, cara, você passou pela Ambev, você é nosso brother, você é inteligente pra caramba, entra aqui, tem um incêndio, apaga junto com a gente. E como é que foi isso? Quando foi o mano, momento que essa você. história é Quando foi muito o boa. momento que virou. Então vai. Não, essa história é Todo- maravilhosa. Eu acho que tem as histórias não é maravilhosa, as histórias que você fala assim, mano, que papo de maluco. Olha que história, papo de maluco. O oficial foi lá lá no CID me chamar. Já é um papo de maluco. Cara, vou chamar alguém que tá empreendendo para trabalhar na minha startup. Já é papo de maluco aí. Eu aceitei 2 dias de semana. Outro papo de maluco. Cara, quem trabalha 2 dias de semana? Quinta e sexta. Era quinta e sexta. E aí vem o outro papo de maluco. O Israel não falou nada para mim. Tipo, você vai fazer isso, ou assado, X, Y, Z, sua função é essa. Não, mano, nada, mas nada. Inclusive, ele entrou de férias na semana que eu entrei. Então, tipo assim, eu cheguei com o meu computador. E, cara, e o mais doido, que hoje eu olho e falo assim, mano, eu sou muito doido mesmo. Que eu não fiquei, tipo, preocupado, chateado. Eu simplesmente cheguei lá.
comecei a perguntar um tanto de coisa pra galera, fui conhecendo, fui vendo onde que eu via as lacunas ali, onde tinha oportunidade. Quando saiu, voltou, falei, saiu, cara, pensei isso aqui, tal, tal, tal. Pensei algumas coisas de marketing e algumas coisas de gestão. Essa época eu nem tinha falado de processo seletivo ainda. E, e aí foi isso, aí foi indo. E desse jeito, cara. Tipo, aí quando eu comecei a ficar mais no marketing. Aí, então, só que um dia, eu lembro, olha que papo maluco, sem cargo. Inclusive, a galera perguntou, mas o seu primeiro salário foi o quê? CLT ou PJ? Não sei. E simplesmente caiu R$ 2.000 na minha conta, que era R$ 2.000. O Israel, o Felipe também não sabe, até hoje. Como que eles me pagavam? Como que eles contabilizavam isso? Porque não era nem PJ, porque eu não tinha PJ e não era CLT. Então era um Pix voador. Nem era Pix, nem era TED. É, E aí, beleza. Aí um belo dia, eu tô lá trabalhando, tipo, saiu, Lucas, cara, descobriu o que você é. Aí eu falei, sério? Ele falou, sério. Li esse artigo aqui. Aí era um artigo do CEO da OLX, quando ele escolheu o COO dele, e o que o COO fazia e tal. Você é COO, mano. Pô, beleza, cara. E voltamos a trabalhar. E coincidência ou não, né? Mais tarde, o Fabrício Grinda, que é o fundador da OLX, acabou se tornando um dos primeiros sócios do Melios, que mudou nossa história também, assim. Mas, mano, foi exatamente desse jeito, cara. E eu acho animal. que quando alguém me pergunta, cara, o que o CEO faz? Aí eu ficava brincando, tudo que o CEO não quer fazer. Mas lá no Melios a gente levou bem ao pé da letra, assim, no sentido de que, cara, o CEO ele vai fazer, ele não tem um escopo definido, assim. Então, eu literalmente já peguei várias áreas, já deixei de cuidar de várias áreas. Então, marketing foi comigo vários anos, depois deixou de ser, depois o IPO voltou a ficar comigo, que era na verdade growth, né? CS já ficou comigo, já deixou de ficar comigo. Algumas coisas de produto já ficou comigo, já deixou de ficar comigo. Operações, esse sim, a maior parte ficou comigo. E RH sempre, quase sempre ficou comigo. Acho que teve, sei lá, 4 meses que não ficou comigo só, desde que eu entrei. Então variou muito, assim. Quando, quando você sai, ou na época do IPO, o Meli já tava qual tamanho, assim, de headcount? Putz, porque a gente fez uma redução grande, assim, né? Então Chegou a bater quanto? Cara, eu acho que chegou a bater 1.000 com as empresas adquiridas, assim. Eu acho que eu estaria isso, 1.000 pessoas com as empresas adquiridas. Foi mais ou menos isso. Hoje acho que está Caramba, faturando uns 350 milhões no ano. Na época estaria uns 250. 250, 300. Estaria isso. animal. Apesar que talvez Muito mais, bom. porque tinha uma empresa que a gente vendeu agora, então não sei. Boa. Vamos lá, Beto. Agora o microfone é teu. Traz a pergunta, galera aí. Vou trazer a primeira pergunta aqui do Felipe, até trazendo um pouco das metas que você estava comentando no Melios. A meta, ela era atrelada a alguma recompensa? E que você falou um pouco da Ambev, né, que tinha recompensa, bônus ali. Tinha alguma recompensa? Como que vocês faziam para incentivar a galera a atingir essas metas? Excelente pergunta, cara, excelente pergunta. Por que essa é uma excelente pergunta? Porque como ele mesmo já falou, na Ambev tem muita recompensa atrelada. Os bônus, as metas da Ambev são sempre atreladas a bônus. E, cara, tem conhecimentos que são intuitivos, assim, né, mano? E eu tinha uma intuição que eu não deveria colocar bônus atrelados a essas metas lá. Eu tinha essa intuição, mas mesmo assim, mesmo se eu tivesse a intuição de que a gente deveria, não tinha grana para fazer isso. Então não tinha dinheiro para dar bônus para galera do Palmeiras nessa época. A gente era muito pequeno. Mas mesmo assim eu sentia, cara, porque eu vi na Ambev um negócio que começou a me machucar muito, que é muita gente fazendo de tudo para bater a meta, inclusive coisas erradas, inclusive ou tirando o pé porque já tinha batido a meta. Eu vi muitos comportamentos esquisitos assim, né? Olha o que aconteceu com Americanas aí. Americanas é isso, gente. É um bônus muito alto, aí pega uma cultura que infelizmente é a nossa, muito permissiva com atalho, com fazer coisa errada, e uma hora o cara fala, cara, beleza, vou fraudar aqui a empresa inteira e foda-se, vou ganhar o bônus. Então eu senti que, cara, não tinha que ter. Só que olha que interessante, isso eu senti. Depois de um tempo, como eu vi que o sistema de metas anual da Ambev
não era bom para o Melios, era muito longo, entrei em contato com o OKR. Comecei a estudar o OKR, lá isso em 2015. E aí que eu vi que o OKR, ele desincentiva totalmente você ter financeiro atrelado. E por que não pode ter sistema financeiro atrelado ao OKR? E aí eu sou a favor disso até hoje, tá? Não ter. Porque o OKR, necessariamente, ele tem um nível de risco muito alto. Então, pode ser que uma pessoa pegou um projeto super arriscado, aí o projeto deu ruim, mas não porque ela é ruim, não porque ela não trabalhou direito. Às vezes ela trabalhou pra caralho. Só que o projeto é muito arriscado. E aí o projeto falha, e aí se você tivesse bônus, a pessoa seria punida por ter topado um projeto muito arriscado. E startup, você quer fazer o oposto, você quer que as melhores pessoas estejam nos projetos mais arriscados, porque risco tem a ver com retorno. Então, eu vou dar um exemplo prático que eu fiquei sabendo. Quando o Google Glass deu errado, 70% dos engenheiros que trabalharam no Google Glass foram promovidos. Por quê? Porque, pô, não é, tipo, era um projeto muito arriscado, muito à frente do tempo, o mercado não estava no time correto ainda e tal. Só que provavelmente era uma galera muito genial que estava trabalhando naquele projeto e que pode ser que alguns deles, inclusive, hoje são parte do sucesso dessa Gemini da vida, entendeu? E foi assim que a gente fez. Então, e aí quando a gente começou a ter bônus no Melios, foi bem depois. O bônus era atrelado a metas da empresa como um todo. Aí a gente geralmente tinha duas metas, sei lá, EBITDA mais usuários. Sempre, aí dependia do foco do ano. E assim até hoje. Então, geralmente duas metas, mas a gente não tem bônus por meta individual. Por conta dessa explicação que eu dei. Fora que você não tendo por individual, você favorece mais o trabalho em equipe, cooperação, que é extremamente importante dentro de startup, das pessoas se ajudando, reduz aquela ideia de competição interna que, cara, eu já vi isso, é muito destrutivo, na minha opinião. Então, pra gente funcionou não ter. Não sei se é uma verdade que se aplica para todas as startups, todas as empresas, mas pra gente funcionou não ter. Perfeito. Eu vou trazer a próxima pergunta aqui, do Ivan. Até falando um pouco de cultura, né? Sobre o processo seletivo que você comentou, você podia dar mais detalhes, tipo, de como que ele funciona? E eu vou fazer um adendo aqui. Eu li o livro de vocês, o Empreender, a Arte de se Foder Todos os Dias e Não Desistir. E lá vocês têm um conceito que vocês falam de nervosinho e o nervoso. E aí, queria que você explicasse um pouco disso também, que nervosinho é o cara que fica falando pelas costas, ele reclama, mas não avisa. E aí o nervoso é o cara que bota a boca no trombone, vê que tem coisa errada e vai lá e, pô, isso aqui tem que melhorar. Legal. Então, o processo seletivo, no nosso caso, era em 3 etapas. A gente tinha uma primeira etapa que era tocada só pelo RH, que é de olhar currículo, primeiras perguntas, entrevista comportamental, uma coisa bem simples, bem para funilar o funil mesmo, porque quando a gente foi ficando mais famoso, o número de candidaturas era muito grande. Aí depois que passava nesse primeiro funil do RH, vinha para a parte técnica, e aí quem toca a parte técnica do processo seletivo é a área. Então, por exemplo, se é uma vaga de marketing, quem vai tocar é o gerente de marketing. Então, ele vai fazer os testes, ele vai preparar os cases, ele vai fazer entrevista, etc. Tal. Se for um desenvolvedor, a galera, os devs, assim por diante. Então, quando a pessoa passa nessa parte técnica, o que significa? Ela é uma excelente programadora. Ele é um excelente analista de marketing. Significa isso. Só que você ser um excelente programador não significa que você vai ser a melhor pessoa para o Melios. E nem que o Melios vai ser a melhor empresa para você. Você tem um perfil, você tem valores. E as pessoas do Melios têm perfis, têm valores. Então aí entra para a entrevista de cultura, que aí a gente pegava 3 pessoas de áreas diferentes da que você estava tentando. Então, se você estava tentando na área de marketing, obrigatoriamente não podia ter ninguém de marketing. Ia ter alguém, sabe, de RH, de finanças e de tech. Para saber se você tinha a cultura da empresa, assim, se você tinha os nossos valores e tal. E a gente focava essa entrevista muito em histórico. Então não era muito uma opinião. O que você é? Eu sempre brinco, né? Tipo, assim, cara, você acha que dar raça é importante? Todo mundo fala, eu acho que sim. Cara, não, mas então a gente focava em história. Então, por exemplo, cara, me conta uma coisa que você teve que dar
muita rata para você conquistar. Aí, dependendo da história, a gente avaliava. E assim, quanto maior, mais alto o cargo que a pessoa estava tentando, mais difícil era. E o Sael até brincava, né? Que tinha um nível lá que era o nível alto, né? Nível 3 de cultura. Ele brincava que ele não conseguiria passar, tão difícil que era. E realmente, cara, era muito difícil. Eu fico na dúvida se eu conseguiria passar também, mas era bem alto, assim. Bem difícil. Que era que a gente usava para diretor, por exemplo, gerente sênior e diretor. Então, esse é o processo seletivo. E o nervosinho, você já meio que adiantou aí, então não tem muito o que falar, assim, mas nervosinho é aquela pessoa que fica reclamando da empresa, do sócio, dos processos, etc. Só que no boteco, depois que pelas costas. Cara, toda empresa, pelo menos das que eu conheço, sendo humilde aqui, tem muito problema de processo, de gestão, o CEO. Cara, se eu fundar uma empresa hoje, no dia seguinte ela já tem um tanto de problema. Por quê? Porque eu sou uma pessoa cheia de defeitos, cara. Mas muito defeito. Porra. Então toda empresa tem muito defeito. Só que aí a pessoa ela pode ter dois comportamentos. O nervosinho, que ela ficar reclamando desses defeitos e não fazer nada para resolver, e ficar só lá, essa empresa é uma merda, o ar-condicionado tá quebrado. Ou outra, que é o que a gente chama de nervoso, que é falar, cara, olha, gente, o ar-condicionado tá quebrado aqui. Quem que é a pessoa que resolve isso aqui dentro da empresa? Ah, é o João, beleza, vou lá procurar o João para resolver. Ah, não tem ninguém, não, então vou tentar descobrir um telefone aqui, com quem que eu aprovo o orçamento, sabe? Então a gente incentivava muito isso, pessoas que, pô, também que enxergavam os problemas, mas que procuravam o jeito certo de endereçar aqueles problemas, né? E foi isso, assim, eu acho que a gente teve um relativo sucesso em fazer isso, assim, garantir essa cultura. Sensacional. Acho que eu ouvi esse conceito, você explicando, é muito mais legal. Deu para entender muito melhor. A próxima pergunta aqui é do Matheus. Ele está perguntando como e quão importante internamente foram as concorrências ou possíveis concorrências para bater as metas que vocês estabeleciam e tornar a Melius grande. No livro tem até o Projeto Guerra, né? Se você puder comentar. Boa pergunta. Cara, eu acho que, assim, engraçado isso. Acho que concorrência no Melius só serviu para nos fuder. No sentido, tipo assim, eu acho que se todas as vezes que a gente não olhou para o concorrente, a gente foi muito melhor. Muito melhor. Quando você começa a olhar para a concorrente, cara, no mundo que você não tem acesso a todas as informações, você começa a tomar muita decisão errada. Sem perceber que está tomando decisão errada. Então, vou te dar um exemplo. Dos Smurfs mesmo. Os Smurfs é uma galera que começou a fazer um modelo de negócio de cashback no mundo físico. A gente via eles crescendo, cara, e achava que eles estavam bombando. E a gente pesquisou, cara. Eu fui na cidade lá de Ribeirão Preto, vi os caras estavam crescendo. Só que, cara, eu não sabia o que estava acontecendo dentro da empresa. Não sabia se as finanças estavam indo bem, não sabia se o modelo estava parando de pé. Só que a gente vê aquele negócio crescendo, a gente pressupõe que está dando certo, aí começa a querer copiar. E foi o que a gente fez, assim, a gente quis tentar criar um modelo também do mundo físico. E a gente se fudeu. Às vezes, cara, você pode até pegar um concorrente que está indo bem. Então, vou te dar um outro exemplo. Quando eu cheguei no Melius, a gente olhava muito para o Cuponomia e para o Poupe. E o Cuponomia, o Poupe não, nem tanto, mas o Cuponomia estava indo muito bem. Só que, cara, muito bem num negócio pequeno, assim, com limitado. Então, tipo assim, estavam olhando para o lugar errado. Então, no nosso caso, olhar para concorrentes nunca gerou nenhum efeito positivo, assim. Não me lembro, assim, tipo, cara, a gente olhou o concorrente e tal, ó. Agora, olha que interessante. Olhar para concorrentes não diretos talvez geraram algumas inspirações boas. Então, por exemplo, quando o Melius não tinha cashback, o Israel ter olhado para Cuponomia foi bom, porque a gente começou a ter cupom. Mas rapidinho, ó, só para ter inspiração. Pô, quando a gente viu o Nubank crescendo, que não era um concorrente na época, foi bom, porque a gente se inspirou e falou, cara, por que não ter um cartão de crédito com cashback? Então, acho que, assim,
olhar para o que está acontecendo no mercado, acho que pode ser uma fonte de inspiração grande, assim, mas eu acho que ficar muito obcecado com o concorrente, pelo menos na nossa experiência, não foi positivo. Eu boto fé que deve ter alguns cases de empresas que é positivo, e no nosso caso não foi. Pelo menos eu não acho que foi. Talvez se eu sair aqui teria uma visão diferente. Perfeito. Indo agora um pouco para o lado da sua ONG, né, a Programadores do Amanhã, o que te levou a deixar um cargo de executivo para fundar uma ONG? A pergunta é do Henrique. Legal. O Henrique, assim, na verdade, eu fundei a ONG antes de sair do Melios. Então, eu já estava lá no Melios, estava inclusive trabalhando pra caralho, inventei mais essa coisa, né? E muito por esse senso social, assim, de querer fazer, de querer entender que, pô, podia ser legal. E aí, eu comecei o Programadores da Manhã muito no estilo de startup, começando só com 2 alunos. E aí, à medida que a gente foi validando e foi descobrindo coisas, a gente foi aumentando para 4, 6, por aí vai. Aí, quando a gente começou a sentir que estava dando mais certo, o Kleber entrou como fundador e até hoje é nosso CEO, né, quem está tocando o Programadores no dia a dia, até porque como, né, não tinha tempo. E eu não saí do Melios por conta da ONG, assim. Então, acho que esse é um ponto. Eu saí porque eu entendi que, pô, tinha um ciclo ali que tinha se fechado e eu precisava, queria testar outras coisas, tinha uma questões familiares, pessoais também, muito importantes que me fizeram tomar essa decisão. A minha decisão foi pouquíssimo sobre o Melios, assim. Foi muito mais uma questão pessoal mesmo, assim. Mas olha que interessante, por causa que eu vim da Ambev, outra coisa boa da Ambev, eu sempre pensei em sucessão. Então, desde 2015, eu já tinha 2 sucessores para a minha função. Uma delas, infelizmente, acabou saindo pouco tempo, no mesmo ano que eu saí, que era a minha assessora da área de RH. Aí eu tive que formar outra meia peça, mas era muito, muito maravilhosa, ele está lá até hoje e eu sou apaixonado com ela, está indo super bem. Mas o outro sucessor, eu estava treinando ele desde 2015, que é nosso sócio maravilhoso também, o Túlio, e que está lá hoje como CEO. Então foi uma saída assim super suave. E eu, inclusive, vejo que foi bom pro Melios. E eu não tô falando falsa modéstia, não, tá? Eu acho que essa saída oxigena, sabe? Eu acho que assim, tem um momento que o CEO tem que sair. Pode ser que não. Olha o caso da NVIDIA para provar que em alguns casos faz sentido, né? Mas eu acho que em alguns casos acho que é bom dar uma oxigenada, assim. E no meu caso foi, pelo menos. Assim, eu acho que eu vi que as pessoas que vieram depois de mim, o Túlio, a Michelle, estão fazendo um trabalho muito melhor que eu faria se eu tivesse continuado na operação. Mas eu continuo como sócio, né? Só não estou na operação. Para a gente fechar aqui e eu passar para o Dani fazer o fechamento, a última pergunta é do Ivan, sobre o Programadores da Manhã, a ONG, né? Como que você tem tratado o tema IA para ensinar esses jovens? É um must ou é uma ferramenta? Excelente pergunta. Que não tem resposta. Então, assim, essa é uma pergunta que eu me faço muito, assim. Eu tenho conversado com um amigo meu, não sei se o Dan, você conhece o Edmar, que foi CEO da Roconta, te conhece? Sim. Ele é um cara bom para trazer aqui, inclusive, para falar sobre esse assunto. Total. E eu provoquei o Edmar nisso, falei, Ed, porque eu não sou programador. Então eu falei, Ed, você que é programador, que tá, cara, o que eu preciso mudar no meu currículo? Ou será que eu preciso mudar alguma coisa, assim? A gente já adicionou aulas de AI, mas aí tem hora que eu fico com vontade de refazer o currículo inteiro, considerando isso. Mas tem hora que eu penso que não, que tipo, o raciocínio lógico, do jeito que é construído, é útil. Então, assim, cara, quem que fez a pergunta, Beto? O Ivan. Ô, Ivan, eu não tenho a mínima ideia, cara. E posso falar? Ninguém tem. E quem fala que tem é porque tá estudando um pouco, velho. Porque todo dia eu entro nessa grama desse Twitter e surge 3 coisas novas de AI bizarra que no dia anterior não existia. Então, assim, mas a gente está incentivando muito os alunos a usarem, a testarem, a ficarem. Agora mesmo, esse mês de agosto, eu estou pegando um professor do Programadores, que é o Dan, que é incrível, inclusive, e um aluno, e a gente vai fazer um intensivão deles em ferramentas de AI,
porque para tentar descobrir como a gente usa isso melhor, sabe? Dentro do programadores, assim. Mas, cara, não, assim, a pergunta é excelente, que eu me faço ela toda semana e eu não tenho a mínima ideia ainda de como vai ser, assim. Mas a gente tá atento. Animal. Cara, Lucas, temos mais 15 minutos, cara? Temos, manda bala. Você consegue? Eu tenho 3 perguntas aqui que eu queria bater com você. A gente vai voltar um pouquinho aqui em algumas partes da história que você trouxe. Eu queria voltar no 40 mil de meta. Né? Eu acho que todo mundo que está aqui, todo mundo que vai ouvir a gente depois vai aprender alguma coisa com essa pergunta. Uma coisa é um líder chegar na frente do time, no caso eram 12, e falar, cara, nossa meta é 40. E passa o dia 1º, e passa o dia 6, e passa o dia 7, e passa o dia 15, e aquele ponteiro não está mexendo, e a galera está ali perdida, e chega no final do mês e deu 22 mil. Você saiu de 20 para 22, a meta era 40. Como você operacionalizou sair de 20 para 40? Entrou na frente deles, galera, tem uma notícia para vocês, nossa meta mês que vem é 2x o que a gente vem fazendo nos últimos meses. Como é que você fez o tático, o operacional? Como é que você fez um alinhamento com todo mundo? Como é que você botou todo mundo na mesma direção? Como é que foi aprendendo rápido? Como é que você alinhou o orçamento para esse 40 vir? Como é que você operacionalizou 2x de crescimento no mês seguinte, cara? Legal. Cara, o Dan, é muito bom a gente fazer essas conversas à medida que a gente vai amadurecendo, né? Que a gente vai ficar mais humilde. Então, por exemplo, se eu não tivesse feito essa entrevista comigo 6 anos atrás, eu te daria uma resposta muito mais inteligente, estruturada, blá, blá. Cara, hoje eu vejo, a minha primeira resposta foi no amadorismo. E Deus queria que a gente desse certo. Porque, cara, é um negócio, assim, milagroso que a gente fez. Milagroso, é isso. Então, hoje o Martin Escobar, que você deve conhecer lá do DJ, fala, cara, a galera coloca muito mais para competência do que deveria, tem muita coisa de sorte. E eu acho que no nosso teve também. Dito isso, então, eu tô fazendo esse disclaimer. Dito isso, eu lembro que o que eu fiz, assim, do jeito bem simples, é falar, cara, o que impacta cadastro? Aí eu vi lá, tipo, pô, a própria página de cadastro, né? A própria página de cadastro, os landing pages que mandavam para o cadastro e as campanhas de marketing e os canais das campanhas de marketing. E aí eram só 12 pessoas. Então, cada um era dono de uma coisa. E esse dono tinha que dar a raça dele para conseguir fazer aquilo lá melhorar, assim. E eu acho que o fato de ser pouca gente, muita gente boa, todo mundo comprou essa ideia. Tipo, mano, eu sou dono das landing pages, eu tenho que fazer as landing pages melhorar. Eu sou dono dos canais de aquisição, eu tenho que fazer os canais de aquisição melhorar, e por aí vai. Eu lembro, por exemplo, no de setembro, uma das coisas que mais impactou foi a gente simplificou o cadastro. Era, cara, pedir coisa que, tipo, mano, hoje já é assim, na internet inteira. Mas, cara, quem é da antiga, lembra? Cadastro antigamente, cara, você perguntava até o nome do cachorro da pessoa. Você lembra disso? Era bizarro, mano. Tinha uns trem que. Sabe o que lembrava? Cadastro antigamente? Cadastro de hotel. Que eu fico puto até hoje. Quando eu chego no hotel, os caras me perguntam coisa que nunca vai usar. Era isso, só que a internet inteira era assim. Então eu lembro que a gente deu uma simplificada. E a outra coisa que a gente fez em setembro, eu lembro certinho, foi a gente começou a fazer blogueira. Que antigamente tinha isso, blogueira. Então a gente achou esse canal de aquisição blogueira. E era, olha que louco, não existia a palavra influência, cara. Não tinha esse modelo. Então a gente tinha que ir uma por uma. Cara, você topa fazer um negócio aqui, se você gerar tantos leads, a gente paga tanto. Cara, a gente criou, a gente foi um dos criadores. Isso foi setembro. E olha que interessante, outubro foi quando a gente descobriu o YouTube, cara. E eu posso falar com essa com humildade. Eu tenho certeza, a gente foi uma das primeiras empresas no Brasil, a pagar a influencer do YouTube para fazer a divulgação. Eu tenho certeza disso, porque eu lembro, cara, tinha umas youtubers já grandinha e não fazia marketing para nada, porque as empresas não sabiam, mano. Era 2014.
E aí deu muito certo. Esse canal do YouTube também foi o de outubro, foi muito forte. Em novembro foi um mix disso. E aí muita coisa que os devs já estavam fazendo começaram a entrar, né? De melhoria de landing page, etc. A máquina começou a ficar mais ajeitada e a gente começou a fazer tudo que a gente aprendeu em setembro e outubro, só que com mais força, assim, sabe? Então foi isso, assim. Foi um mix de tudo, mas foi muito no braço, assim. Eu acho que foi muito. Eu diria que foi menos na estratégia muito bem desenhada, tipo, cara, todo mundo acordando, chegando e falando, cara, eu tenho que descobrir alguma coisa hoje que faça sentido. E é isso. E algumas horas a gente acertava, e quando acertava, a gente escalava, assim. Acho que hoje isso é um conhecimento já difundido. Na época, a gente fez isso intuitivamente. Putz, deu certo com uma blogueira aqui. A blogueira trouxe 100 cadastros. Então a gente fazia 20 mil dividido por 100, tá, a gente precisa de tantos blogueiros. Vamos achar tantos blogueiros, entendeu? Animal. E eu lembro que o Ofli, que era o CFO na época, CFO assim, né? CFO do quê, né, mano? E ele ficou responsável, olha, papo de maluco. Ele era responsável pelo financeiro, reclame aqui e falar com as blogueiras. Então o Ofli ficava negociando com as blogueiras, velho. Ah, é maravilhoso. Eu amo essas coisas, essas histórias de comer de startup. Muito bom, cara. Muito bom. Animal. Cara, segunda. Você ficou. Foram 8 anos de Melios, né? Então, de 9. 12 para 9. De 12 para 1.000 funcionários. Cara, não consigo nem fazer a matemática da velocidade de crescimento. Como que você e o Israel e o Fili revisitavam a estrutura organizacional da empresa, né? Porque você montava uma operação ou acabou de receber um aporte, que é injeção de capital para fazer um crescimento ao longo de um período, você tinha que reorganizar a companhia para poder atender aquele crescimento, seja em número de developers, seja em número de customer support. Como é que a liderança se reunia e reorganizava? Você falou, pô, a única área, eu fiquei com o RH quase todo o tempo, menos 4 meses. Como é que era essa discussão entre vocês? E se existia uma frequência, se era pré-board, se era quando existia um questionamento, como é que era como é que vocês revisitavam isso? Boa. Eu lembro, cara, que um dos primeiros mentores que a gente teve foi o Júlio do Peixe Urbano. E aí, em 2016, 2015, foi lá no Melios. E aí a gente fez uma pergunta muito parecida com essa. Tipo, ô Júlio, a gente tá com uma dúvida aqui, como que estrutura a área de engenharia, produto, blá, blá, blá. Aí ele começou a rir. Aí ele falou, ai, ai, ai. Ele falou, gente, ninguém sabe a resposta disso. O que acontece é que todo mundo tenta do jeito, dá errado, aí tenta do outro, dá errado, aí volta pro jeito antigo, dá errado de novo. E aí é uma sucessão de jeitos de dar errado, diferentes de organizar uma empresa. E eu lembro que eu ri muito, aquele negócio, rimos muito, sofremos todos. E, cara, foi isso, mano. É papo de maluco isso, mas é verdade. Então, tipo, cara, você tá numa estrutura, aí uma hora você acha que as coisas estão dando errado, cara. E você fala, mano, temos que mexer nessa estrutura aqui. E aí você mexe, e algumas coisas realmente melhoram. Isso aqui aí outras coisas começam a dar errado. Com toda a humildade do mundo, assim, vamos supor, coisas que eu nunca daria palestra, nunca daria uma palestra sobre isso. Porque eu realmente, tipo, pelo menos no tempo que eu tive no meio, eu não descobri um padrão de sucesso, sabe? Nem do jeito de fazer, nem que horas fazer, nem o jeito certo de fazer. A única coisa de estrutura que eu, que eu, que eu acho que a gente encontrou um padrão e que eu vi em outras empresas, e essa eu recomendo, essa eu daria uma palestra, assim, que é quando você começa a ter grau de hierarquia. Então, repara, não é sobre estrutura, não é sobre quem responde para quem, então, falando grau de hierarquia. Então, você tem analista, vamos supor, o startup quando começa, né? Como eu falei, todo mundo, ou S-level, todo mundo é estagiário. Você pode ver do jeito que você quiser, mas é isso. Mas aí você começa a ter o estagiário, o analista, o gerente e o C-level. À medida que você vai aumentando, você tem que ter um cuidado muito claro para entender quando essas faixas realmente ganham complexidade. Então, vou te dar um exemplo. Quando um gerente
ele tem que ser capaz não só de liderar o time dele, mas treinar alguém que nunca foi líder para ser liderança, pô, é um grau de complexidade muito alto. Liderar já é difícil pra caceta, mas formar líder é 100.000 vezes mais difícil. Então, o que eu falaria hoje para empresas que estão assim, estruturando e tal? Entender que, putz, cheguei num negócio aqui que tem um nível de complexidade que a gente não tinha antes. E aí, o que fazer? Contratar a consultoria externa para treinar esses líderes, para treinar essas camadas, assim. Por que eu falei externa? Porque, por exemplo, eu, graças a essas consultorias, eu tenho muito conhecimento disso, mas, cara, se eu parar o meu dia a dia para fazer esses treinamentos, aí eu vou deixar de fazer a função da empresa do que a empresa existe para, né? Então a gente teve muito sucesso, a gente contratou uma consultoria indicada pela Endeavor, que é a Carta, que não sei se existe até hoje, mas a Cíntia que tocava lá, e eles ajudaram nisso, assim, treinar o que é ser um diretor, o que é ser um gerente, o que é ser um supervisor e tal. Antes da gente fazer isso, estava dando tudo errado na empresa, muita coisa quebrando. Quando a gente fez isso, deu certo. E essa foi uma coisa que eu já falei com várias outras empresas que passaram por problemas semelhantes e todo mundo falou, cara, putz, mudou o patamar, assim. Então, sobre estrutura organizacional, Daniel, tem pouquíssima dica para dar, porque realmente, e só falar, vários empreendedores que eu conversei também falam, mano, não tem segredo mesmo, né, mano? É tipo assim, você faz de um jeito, muda. Então, acho que não existe o padrão ainda, mas esse eu acho que dá para falar. Aumentou o nível de hierarquias, é importante entender aonde está aumentando a complexidade de uma hierarquia nova, e se aumentou muito, tem que treinar as pessoas, ou trocar as pessoas também, né? Tem isso, né? Por exemplo, pode ser que tenha um cara que era gerente de 30 pessoas, analista júnior, e ele era um gênio. Só que, cara, se ele virar gerente de um supervisor, já dá ruim, porque esse cara não é bom para liderar líderes, sabe? Então, ficar atento a isso, assim, isso eu acho que é importante. Porra, animal. Cara, e pra gente fechar aqui as perguntas, seus dois sócios, cara, né? Pessoas fundamentais aí que você falou em diversos momentos da conversa. O que cada um deles botou ali no Melios, né? Em termos de cultura, em termos de liderança, em termos de visão, acho que quem está ouvindo aqui vai gostar de saber. Maravilha. Cara, primeiro, assim, acho que eu tenho que ser justo também, o Melios, com certeza, e eu não tô falando isso de clichê, até porque eu já saí, então não tem por que eu falar isso, assim, mas é uma empresa de muitos sócios, não de 3, sabe? Se você olhar fotos, nossa, a gente nunca tirou foto, a gente 3 na frente, todo mundo lá atrás, nunca, assim, é tipo sempre, a única foto que a gente tem assim é do IPO, mas não por causa do que a gente quis, porque a Bovespa quis tirar a foto assim, e depois a gente subiu e tirou a foto com todo mundo. Mas é uma empresa de muitos sócios, então, cara, o Melios só com esses 3 teria dado muito errado. Então, eu consigo ver a contribuição de todos os sócios, assim, muito bizarro. Dito isso, quais que as contribuições que eu acho que o Ofli Sael deu? O Sael, cara, assim, é a pessoa que eu conheço que aprende mais rápido de todas, assim, que eu já conheci pessoalmente. Eu nunca vi, assim, é tipo, ele fala, cara, vamos supor, agora ele tá gostando de Bitcoin. Ele fala, vou estudar Bitcoin. Um mês depois, ele é, tipo, um dos maiores especialistas em Bitcoin que eu já conheci, tipo, Aí ele fala, vou estudar banco. Aí ele, e, assim, uma facilidade para aprender, tamanho da cabeça também é bizarra, né? Então, eu fico usando que é o mini crack. Então, assim, e uma visão de produto muito boa, assim, um feeling de produto muito bom. Mas eu acho que a capacidade de aprendizado é bizarra. Tipo, quando eu entrei no Melios, eu não sabia nada de liderança, nada de gestão. E ele, em pouco tempo, dando umas dicas para ele, e ele vendo alguns vídeos, estudando alguns livros, já era um excelente líder, assim. Cara, uma resiliência absurda, muito absurda, assim, tipo, nossa, cara, muito, mas eu diria que a capacidade de aprendizado, com certeza. E o Ofli tem uma qualidade, mano, cara, meu Deus, chega até a ser assustador, que eu vou dar um exemplo, que aí quem já trabalhou em empreendeu já sabe o que é isso.
O Flea, cara, ele é capaz de entrar numa reunião de IPO, por exemplo, com 20 advogados, a reunião durar 4 horas com 20 advogados e ele sair feliz da reunião. Isso, eu acho que, assim, é uma pessoa que tem um problema no cérebro, porque, cara, muito bizarro. Ele tem uma capacidade de lidar com burocracia, que é um negócio que 99% da humanidade odeia, com facilidade, cara. O Flea é muito massa. Cara, o Flea, velho, ele comprou um prédio abandonado. Sabe esse prédio abandonado? Que, tipo, com trilhões de problemas na justiça, que ninguém quer, que esse sem-teto já invadiu. Juro por Deus, isso é verdade. E comprou um prédio desse, velho. E tá fazendo um hotel, tá fazendo um restaurante. O restaurante já tá entre os 100 melhores do Brasil. E esse é o Flea, velho. É, assim, uma facilidade para lidar com burocracia, com coisa que todo mundo acha chato, que eu nunca vi, assim. Nunca vi, assim. Então, e por que isso é muito bom para esse startup? Porque isso liberava eu e Sael para não ter que pensar nisso. Porque, cara, Sim. quando eu tinha que fazer uma assinatura digital, na época, aquela bosta daquele cartãozinho, aquele chip, eu já ficava puto que eu tinha que fazer isso. Então, o IPO, por exemplo, só saiu por causa do Flea. Só. O nome do IPO se chamou Flea, porque ele que conseguiu fazer um milagre em 3 meses lá. Os bancos ficaram impressionados. Cara, eu nunca vi uma empresa tão pequena fazer um processo desse com tanta velocidade, assim. Então é isso. Eu acho que eu acho que do meu lado, eu acho que eu fui muito cara de pessoas, assim, de cultura e de processo seletivo, assim, de realmente trazer os melhores para dentro do jogo e fazer essa galera conseguir alcançar o máximo do potencial, assim, que é o que eu faço programadores hoje também, né? Então, um pouco disso, assim. Animal, animal. Galera, que papo, que aula, que convidado que nós recebemos hoje. Irmão, obrigado de coração, obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção, obrigado por disponibilizar esse Tamo tempo, junto. né? Sei que você está aí com a família. Obrigado por ser tão transparente, tão honesto e sem bullshitagem. Obrigado de coração, cara. Obrigado por ter topado esse papo com a gente. E estamos próximo. Conte sempre comigo também, sempre que eu puder te ajudar. Você, Kleber. E valeu, galera. Obrigado aí por comparecer. Espero que tenham gostado novamente. Foi animal. Muito bom. Valeu, Tô feliz. Dani. Obrigado mesmo. Bater um papo com você é sempre um prazer. E para mim é um papo, assim, tipo, a galera fala, ficaria 4 horas aqui, gente, mas aí que é fácil demais, aqui o papo tá divertido, né? E a gente conta os perrengues, depois que já passou os perrengues a gente dá risada, né? Tem uma frase do Ariano Suassuna que eu acho boa pra caralho, que ele fala assim, cara, história boa. Você já viu essa, Daniel? História boa é boa de passar e horrível de contar. Então, por exemplo, você não chega e fala, cara, se você começa a contar o dia que você foi no Hopi Hari e deu tudo certo, vai todo mundo sair dessas gramas da escola aqui. Agora, história ruim é ruim de passar e excelente de contar. Então, por exemplo, se você for no Hopi Hari e a gente vai contar que um brinquedo, a montanha-russa, explodiu, caralho, a galera vai achar do caralho, né? Então é isso. Eu tô cheio de história ruim pra contar, que foi uma bosta passar, mas que depois que passa é bom de contar. Mas de passar é ruim demais, pelo amor de Deus. E é isso, sobre mesmo, né? Estamos aqui, né? Estamos aqui contando aqui. Muito, muito. Irmão, carinho enorme por você, cara. Obrigado por ter topado isso. Obrigado Porra, vai inspirar muita gente, pode ter certeza. Galera, daqui a algumas horas, de novo, amanhã, 8 horas da manhã, Fábio Flexberg, amigo, irmão, co-investidor, cara, pilotando a operação da Omni, que é um dos unicórnios no Brasil. Vai ser uma baita de uma história também. O Fábio já foi empreendedor. Vai ser muito legal. E, espero vê-los amanhã novamente. Valeu, encerramento Valeu, desse turma. baita. Boa noite aí, gente. Até mais. Tchau, tchau. Desse baita episódio. Valeu, irmão. Valeu, galera. Abraço.